Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ilha Jabur e vamos começar mais um episódio do Socialismo do século XXI. Bora lá? Eu já percebi que durante a nossa trajetória aqui nesse canal, vou ter que voltar a temas que nós já tratamos de forma anterior, né? Um deles é essa questão de se a China é capitalista ou socialista, ou como classificar algo como capitalista ou socialista, né? E também como uma resposta ainda em cima da famosa entrevista na Inteligência Limitada, né, ao nosso querido Rogério Vilela, que vem aquela questão, ou seja, como assim a China é um país socialista, né? E acho que é uma dúvida legítima, até porque é uma certeza, vamos dizer assim, que desde marxistas até economistas neoclássicos trabalham com o fato da China ser uma experiência capitalista. Então isso aí é senso comum falar que a China é um país capitalista, né? Diferenciando somente o papel do Estado, né? Ou seja, ambos os lados da história, tanto os neoclássicos quanto os economistas heterodoxos, separam Estado e mercado, enfim, é uma beleza, né, esse tipo de coisa, né? Enquanto que nós sustentamos que a China é uma experiência socialista, em etapa não, mas de forma uma experiência socialista embrionária, né? Eu, pessoalmente, abandonei essa questão de etapa, de fase, disso, daquilo. Eu nem concordo com os chineses quando eles colocam que estão na fase primária do socialismo. Eu acho que a noção de etapa, a noção de fase, ela distorce algo chamado processo histórico, ou seja, porque existem diferentes cidades históricas convivendo na mesma época histórica. Então isso é muito complicado falar dessas formas. O processo de desenvolvimento no capitalismo e no socialismo também é desigual, com a diferença de que no socialismo o desenvolvimento desigual ele é planificado pelo Estado, né? Ou seja, pelo Estado, controlado por um bloco histórico liderado por um partido comunista, né? Então eu tenho passado por revisões de episteme de método na minha vida intelectual, que tem me levado a continuar quebrando barreiras, a continuar quebrando certezas e continuar a tendo uma postura disruptiva no debate público sobre capitalismo, socialismo e sobre a China. Então, uma delas é que eu não acredito em etapa, fase, isso, aquilo, acabou, né? Mas existe essa questão da China ser socialista ou capitalista, como classificar uma coisa da outra. Primeiro, pessoal, que quem trabalha com noção de processo histórico, como nós trabalhamos com visão de totalidade, com história, né? Nós não temos como método a classificação, tá? Então, não existe uma classificação. Tal fenômeno é capitalista socialista a partir de uma visão histórica do que está acontecendo naquela região, naquela nação, naquele país. Pode você ter uma revolução socialista hoje, por exemplo, em um país, uma classe social ou um bloco histórico chega ao poder, não é? E esse bloco histórico chega ao poder e pode demorar muito tempo para socializar os meios fundamentais de produção, né? E isso não significa que esse país não seja um país socialista, né? Apenas que as condições históricas não permitiram que certas socializações fundamentais fossem feitas, né? Então, logo, como nós aprendemos no marxismo, né? A questão do poder é fundamental, né? Então, se nós formos partir para uma noção de classificação de que para ser socialista tem que haver X, Y, Z ou parte prio, categorias transcendentais, nós vamos nos perder no meio do caminho, tá? Então, o que vai definir se algo é socialista ou capitalista? Primeiro, é a questão do poder, e segundo, quais as tarefas históricas que tal país, que tal bloco histórico de poder tem diante de si. Então, acho que esse é um ponto fundamental, porque, por exemplo, uma questão que me colocam sempre de que a China ela não é um país socialista porque ela tem bilionários. Eu acho que a existência de bilionários na China, como eu já disse aqui, ela é uma distorção que ela pode ser jogada na conta, vamos dizer assim, na conta de uma experiência embrionária, em fase de teste, que vai cometer milhares de erros até encontrar uma forma que vá levando em consideração as regularidades pré-conhecidas. Então, nesse aspecto, o que vai demonstrar se o país é capitalista ou socialista, além do poder político e além, já nesse caso, do domínio público sobre os meios estratégicos de produção e de finança, é se o Partido Comunista está cumprindo as tarefas históricas colocadas para si, ou seja, a política também é definidora do que é socialismo e capitalismo. Se um Partido Comunista no poder ele demonstrar incapacidade política, né, de enfrentar os desafios históricos colocados pela história diante de si, e uma história que ele não tem controle sobre ela, que ele não escolhe as circunstâncias que ele faz,
ele é o Partido Comunista que pode não estar sendo digno do exercício do poder político. E evidentemente que um país desse vai caminhar rapidamente para a instauração, para uma chamada restauração capitalista. Vamos pegar o exemplo de Cuba, por exemplo, que é um país que passa por desafios históricos imensos, desafios históricos que envolvem abastecimento alimentar, cerco, bloqueio, enfim, tudo isso que vocês sabem, né? O fato de Cuba conviver com problemas de abastecimento alimentar, com problemas de escassez de produtos, isso desclassificaria a Cuba como experiência socialista? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o fato de haver o Partido Comunista no poder, de haver o domínio público sobre os meios de produção fundamentais, e o fato de Cuba, inclusive, desafiar abertamente a lei do valor, e mais a capacidade política que aqueles caras têm demonstrado de enfrentar o imperialismo, faz com que aquele país tenha uma natureza, um DNA socialista muito claro, né? E esse DNA socialista tem uma relação direta com o que Mao Tse Tung dizia da relação entre questão nacional e socialismo, né? Esse é um ponto. E por aí vai, mesma coisa Coreia Popular, ou seja, a Coreia Popular não pode ser socialista porque tem uma monarquia no poder pessoal. Essa monarquia, ou a passagem de pai para o filho e para o neto, ela não seria, por exemplo, aqui é uma questão para o debate, tá? Ela não seria, por exemplo, a expressão clássica, vamos dizer assim, do que significa a centralidade da questão nacional para a Coreia Popular? Não acha que aquela família, ela não significa, por exemplo, o espírito do tempo de uma determinada época histórica, de tentativa de seco, de aniquilamento, de destruição, que a Coreia Popular tem passado ao longo do tempo? Né? Porque se nós olharmos por esse prisma de que é uma monarquia, de que é isso, que é aquilo, nós vamos fazer o seguinte movimento: nós vamos tirar algo que é capaz de organizar o nosso pensamento, que é a história. Então, nós jogamos isso fora. Então, existe toda uma história de revoltas camponesas na Península Coreana que remontam da década de 10 do século passado e que quase ninguém estuda para falar da Coreia Popular e que deveria estudar. Nós jogamos isso fora. Jogamos fora o que foi a Guerra da Coreia e a destruição que a Coreia Popular ela foi submetida durante a Guerra da Coreia, e nós ficamos numa visão moralista da história, ou seja, nós estamos presos a uma moral de que aquela tem uma família, não pode ser, tem que haver participação popular, etc, etc. Todos aqueles partipris, uma visão utópica, né? Ou seja, como dizem uns amigos meus, assim, trotskistas, né? Para mim, o socialismo vai haver marcha de bandeiras vermelhas e pretas, se não for assim, não será socialismo. Ou seja, esse grau de viagem que a gente às vezes vê no movimento de gente com doutorado, que estuda Marx, estuda tudo que se diz, estudar tudo isso daí. Então, eu acredito que a Coreia Popular, por exemplo, ela é socialista, é uma espécie de socialismo ultracondicionado historicamente, né? E que tem demonstrado capacidade política de enfrentar os seus desafios externos, né? Como nenhum outro país do mundo. Então, a questão que nós deveríamos colocar sobre a Coreia Popular não é se eles são socialistas ou não, e sim como aquele poder político instaurado a partir de intensas rebeliões camponesas iniciadas no século X do século passado, consegue se manter no poder até hoje, apesar das ameaças anuais que os americanos fazem de que vão varrer a Coreia Popular do mapa. Então, acho que o buraco é muito mais embaixo quando se fala em socialismo ou capitalismo. Acho que nós temos que evitar essa necessidade que nós temos de classificar fenômenos e, sim, observar aquele fenômeno como um processo histórico. Assim, nós conseguimos nos livrar tanto de noções de utopia quanto de noções moralistas que acabam nos envolvendo e que perturbando, vamos dizer assim, a nossa análise e nos levando a errar, inclusive na política. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.